o próximo palestrante é o professor Paulo Riso, que é outro que eu indico que busque na internet, porque tem muito material bom ali. Ele vai falar sobre a dívida pública e as questões de educação, e enquanto a dívida pública consome os 47%, o funcionamento da dívida pública consome 47%, para a educação vai 3,44% do orçamento. Pronto? Obrigado, professor. Bem, bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma saudação em nome do Antissindicato Nacional a todos os participantes desse seminário. O Andes é participante da Auditoria Cidadã, e eu gostaria de estar aqui ontem, eu gostaria de estar aqui hoje à tarde, mas o nosso sindicato tem 3 reuniões esse final de semana. Então eu também vou viajar hoje à tarde, não vou poder participar. Quando essa semana, anteontem, teve uma grande manifestação em São Paulo contra o plano do Alckmin de fechar 94 escolas, chamado de reorganização, não é assim que ele está chamando? Ninguém tem dúvida que isso está relacionado ao sistema da dívida. Quando, no orçamento desse ano, o governo retira, no ajuste fiscal, 11 bilhões do orçamento do Ministério da Educação, ninguém tem dúvida que isso está relacionado ao sistema da dívida. Né? Já em maio desse ano, quando ele faz um corte de 22,7 bilhões para o pagamento da dívida, 7 bilhões foram do Ministério da Educação. Então, não há dúvida, né, quando nós, no nosso cotidiano, enfrentamos diversas medidas, podíamos arrolar várias desse ano, né, como da Previdência do Paraná, a suspensão de atraso de pagamento de salário no Rio Grande do Sul, e eu vou dizer para vocês, desde fevereiro, praticamente não teve um dia nesse país que não tivesse greve de professores. De rede municipal, de rede estadual, de rede federal. E a maior parte dessas lutas não foram vitoriosas. E algumas foram derrotadas. Eu conversava com um companheiro aqui, professor do Estado de São Paulo, ele perguntando como foi a greve das federais, das universidades federais, dos docentes federais. Ele falou assim, a gente saiu, sob o ponto de vista das reivindicações, derrotado. Ele pegou e falou assim, mas vocês não tiveram os dias cortados, né? Eu falei assim, não, pelo menos isso não tivemos. Porque o Alckmin nos cortou 100 e não sei quantos dias de greve. Então, nós estamos num contexto em que, de ataques profundos à educação, e até mesmo conquistas, como, por exemplo, o piso salarial do magistério, se transforma, é lei, né, mas se transforma em objeto de ataques de governadores, de destruição das carreiras do magistério, e tudo em função das medidas fiscais que são desenvolvidas. Mas eu penso que para nós falarmos da dívida pública e as questões da educação, assim como na questão da saúde já foi apontado, né, o setor privado, não dá para discutir a educação e as políticas educacionais em curso no nosso país sem discutir o privado. Eu diria sem tratar da educação em época de financiarização da economia. A educação, ela desde os anos 90, ela faz parte da agenda da Organização Mundial do Comércio,
da agenda transnacional de comércio de serviços. E passa pelo processo de financiarização. A gente discute muito a pátria educadora, e quando vê que tem esses cortes, fala assim, ó, tá vendo o que é a pátria, né? O país da pátria educadora corta recursos da educação. Mas será que a pátria educadora não é para recortar mesmo os recursos públicos da educação? Se nós formos ver o que é a pátria educadora, aliás, o Andes, vocês querem referências, o Andes está soltando um caderno sobre vários projetos, um deles sobre a pátria educadora. Está saindo a semana que vem, vai estar disponível no site do Andes, com todos os materiais que nós produzimos. Tem um debate importante sobre os principais projetos de lei que tem recentemente, e tem sobre o projeto da Pátria Educadora, sobre o PNE, o Plano Nacional de Educação, em que fica claro que a política da Pátria Educadora é uma política que você não vai compreender se não entender o lugar que o privado ocupa no nosso país. A educação privada ocupa no nosso país. Se em toda economia, não é? Como, por exemplo, dos lucros que as empresas financeiras tiveram de forma cada vez mais crescente, o lucro das atividades financeiras proporcionalmente às não financeiras, nos Estados Unidos, no mundo todo, o processo de financiarização levou a uma atração maior dos investimentos financeiros, de ordem financeira. Vocês sabem, né, já que eu falei de pátria educadora, Pátria, por exemplo, é o nome de um dos principais fundos de investimento na educação privada, daqueles tipo private equity, e tem outros, Actis, Advent, BR Investimentos, Cartesian Group, Capital Group, e vai vários que passaram no nosso país a investir em educação, a investir nos negócios da educação, sobretudo nos grandes grupos que hoje controlam a educação superior. Há dados importantes. Na educação superior, por exemplo, mais de 80% da oferta de vagas no Brasil é no setor privado. Bom, país do mundo nenhum tem mercado para isso. E esse mercado só funciona se subsidiado pelo Estado. E funciona através de vários mecanismos. Primeiro o ProUni, depois o FIES. Aliás, teve corte em tudo na educação esse ano. Mas no FIES não. E o Senado acabou de aprovar suplemento para o FIES. O que é o FIES? É um endividamento com recursos públicos do estudante para pagar cash à instituição privada e contrair uma dívida para pagar posteriormente. As principais empresas da educação superior, como Croton, Anhanguera, o grosso da sua lucratividade vem do FIES, e eles declaram isso. Portanto, eu não vou poder aprofundar, mas eu quero pontuar para vocês a necessidade, para compreender como o sistema da dívida afeta a educação, não basta a gente só olhar a educação pública, porque ali está muito claro. Não está investindo na educação pública porque precisa de recursos para pagar a dívida. Mas há que se ver também que esse processo de financiarização da economia leva o Estado a subsidiar diretamente o setor privado. E esses fundos avançam, eles não estão mais só na educação superior. Eles estão no ensino médio, eles estão na educação fundamental, vão para os cursos
aqueles que a gente vê os anúncios de línguas e etc. Então, eu estou apenas indicando, né, sem ter tempo de aprofundar, que nós temos, no caso da saúde, os planos de saúde também a gente vai encontrar essas coisas, mas não dá para entender o que ocorre na educação no país sem compreender o processo de monopolização que passa o setor privado e o processo de financiarização com subsídio do Estado para esses grandes grupos. A semana passada foi aprovada uma PEC, chamada PEC 395, que muda o artigo 206 da Constituição e passa a permitir, foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, com 318 ou 309 votos a favor, ainda vai ter que passar o segundo turno, nós estamos em campanha, em luta para derrubar essa PEC, que vai alterar a Constituição para permitir cobrar que as universidades, as instituições de ensino superior públicas possam cobrar mestrados profissionais, taxas em mestrados profissionais e cursos de especialização. Prática nas especializações já existe nas instituições públicas, feitas à revelia da proibição constitucional, através das fundações fundações de direito privado ditas de apoio. Bom, e essa PEC muda o que está escrito no artigo 200, o inciso 4 do artigo 206, e vai montar um verdadeiro Frankenstein. E eu vou mostrar para vocês por que um Frankenstein. O artigo 206 da Constituição diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 2 pontos. Aí vem os princípios. Princípio 1, princípio 2. E o 4 é gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E eles vão mudar isso aqui. Eles vão fazer, exceto para cursos de especialização e mestrados profissionais. Eu digo que é um Frankenstein, porque o caput do artigo vai continuar, de acordo com será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí no inciso diz a gratuidade, mas estabelece exceção. Não existe exceção em princípio. Porque se você fizer exceção em princípio, ele deixa de ser princípio. Certo? E por isso eu digo que vai ficar um Frankenstein. Bom, nós estamos em campanha, depois se isso vier a ser aprovado, vamos ter que ver se vai ser ADIM, o que vai ser. Aliás, por falar em ADIM, o Andes entrou com uma amicus curiae numa ação no Supremo contra a cobrança de mensalidades em cursos de pós-graduação, lato sensu, que está tramitando. Bom, e a própria PEC, olha que interessante, a existência da PEC mostra que está correta a arguição de inconstitucionalidade desses cursos atualmente, porque se precisa de uma emenda constitucional, eles não seriam constitucionais. Bom, mas estamos na luta contra isso, como estamos também na luta para que a Dilma vete a proposta que foi na medida provisória sobre o fator previdenciário, que votou agora, introduzir uma emenda por pedido do próprio Executivo, mas foi pelo Senado, por senador, que torna a adesão compulsória do servidor público ao fundo de pensão do Estado, que se chama, que é a Fundação, ou FUNPRESP, que também é inconstitucional. Porque se ele é um fundo de pensão, como é que a adesão vai ser compulsória? Isso foi recentemente aprovado no Senado. Mas foi aprovado essa semana, tivemos a notícia ontem, está divulgada no site do Andes, que o Senado na Argentina, anteontem, aprovou uma nova lei
que permite que todas as pessoas possam entrar no ensino superior, todos que tiveram aprovação no ensino médio, e a lei estabelece que é responsabilidade do Estado financiar, supervisionar e fiscalizar as universidades nacionais, além de fiscalizar e supervisionar as instituições privadas. A lei deixa expressa a proibição de qualquer tipo de taxa, tarifa ou imposto sobre os cursos de graduação das universidades públicas. Atualmente, em geral, as instituições cobram pelo ensino à distância, além da pós-graduação. Então, o que acontece na Argentina? Eles lá cobram o ensino à distância, a pós-graduação. Pela essa nova lei que foi votada no Senado de lá essa semana, não vai poder cobrar taxa nenhuma. Então, é um processo inverso do que está acontecendo esses dias aqui no Brasil. É óbvio que existem as particularidades da situação política da Argentina, que está em processo eleitoral. Bom, mas isso mostra que é possível, né? Não há como tratar como um problema inexorável, uma questão inexorável que vai cobrar taxas do ensino público no Brasil. Não. O princípio da gratuidade. Por que tem o princípio da gratuidade nos estabelecimentos oficiais? Porque o conhecimento que é desenvolvido, que é aplicado e transmitido por instituições oficiais em qualquer nível, né, ele é de domínio público. Eu sou um professor universitário de uma universidade pública. O meu conhecimento não é o meu conhecimento. É o conhecimento da universidade pública e, portanto, à disposição de toda a sociedade. Embora muita gente dentro das universidades ache que é o meu laboratório, é o meu conhecimento e eu vou poder vendê-lo. Não, não pode vender. O princípio é esse. O que é produzido numa instituição pública, que é transmitido por uma instituição pública, ele é de direito de todos. Qual é o nosso ponto de partida para discutir a educação? Nosso ponto de partida ele é diferente dos liberais, dos neoliberais. A reforma que Bresser Pereira introduziu no Brasil, que ela continua em curso, e que vem, não é o Bresser Pereira que cria, são as concepções neoliberais da larga onda que entra no país, é de que a educação, a saúde, a previdência não são direitos. Ou a noção que isso é de Bresser Pereira, que há dois tipos de público. Um público que é estatal e um público que não seria estatal, que pode ser feito pelo setor público ou pelo setor privado, rompendo todas as fronteiras que existem entre o público e o privado. Na concepção liberal, nada é direito. Na concepção liberal, o aprender, o estudar, o ter assistência, etc., são produtos que podem ser dados pelo Estado ou podem ser mercantilizados, comprados. Qual é a nossa concepção de educação, para ir finalizando? Chegando às minhas conclusões. Nossa concepção de educação, e que vai definir todas as posições que esse sindicato defende, é que todos aqueles que habitam esse país têm direito a uma educação pública, gratuita e de qualidade em todos os níveis. Hoje em dia já está até difícil falar em qualidade, porque os liberais adotam a noção de qualidade, que é aquela que vem da qualidade total das empresas, do produtivismo, da meritocracia, e fazem as nossas avaliações, instituindo um conceito de qualidade que é de números, quantitativo e de superexploração do trabalho. Bem, e se nós defendemos e temos essa compreensão
principista da educação, só existe uma condição de nós termos a gratuidade da educação, uma educação de qualidade, a remuneração decente dos professores, o direito à educação e até mesmo a liberdade de produção acadêmica, se nós tivermos a garantia do financiamento pleno por parte do Estado. E não pode, porque não haverá liberdade sem esse financiamento pleno. Deixa eu ver só mais uma coisinha aqui, meu tempo está se esgotando. Bom, há hoje no Congresso Nacional vários projetos que trabalham a mercantilização da educação. A PEC 395, que eu já mencionei, o PLC 77 de 2015, o PL 4643 de 2012, que cria fundos de investimento, fundos para a iniciativa privada financiar projetos nas universidades públicas. Bom, tem no Congresso Nacional um conjunto de medidas de reformas extremamente preocupantes sob o ponto de vista de ameaça ao caráter público da educação do nosso país, e no caso do que eu represento, do ensino superior. Num contexto em que o exemplo que eu dou da Argentina, ele é pontual, mas o Chile, que teve o experimento de fazer cobrança do ensino em todos os níveis, é o primeiro na América Latina, ele está sendo obrigado a voltar atrás por conta das lutas que tem tido naquele país. A Alemanha voltou atrás na cobrança de taxas em instituições públicas, e a nossa perspectiva e a nossa luta é de não permitir o processo de privatização da educação, de tudo, da educação, da saúde, da previdência, mas eu estou aqui falando da educação em todo o nosso país. Uma luta que é difícil, é contra a corrente, mas ela carece da nossa mobilização, e uma mobilização que também precisa enfrentar a criminalização dos movimentos sociais, precisa enfrentar a polícia militar que nos ataca os professores em todas as lutas que nós fazemos, como agora, anteontem lá em Brasília, e temos que enfrentar essa situação esdrúxula de um senhor chamado Cunha, dando uma de querer moralizar o nosso país de uma forma vergonhosa. Muito obrigado.